Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo, ele basicamente é um aviso, mas também um pedido a vocês que me seguem. Só que antes de eu trazer esse pedido, eu gostaria de falar um pouco do que eu tenho vivenciado nessas redes sociais. 2024 foi e é ainda um ano de muita força da rede social. 2024 se provou que é um ano onde a rede social ela exerce um poder de influência e muitas vezes até poder de decisão gigantesco para nós que estamos aí conectados na internet a todo momento. E nesse ano de 2024 eu produzi alguns conteúdos para o canal lá no YouTube, né? E fiz até mesmo alguns vídeos, stories, mas acabei me focando muito no trabalho dentro do templo, né? Acabei viajando bastante e foquei bastante nessa questão de trabalhar. Até porque, às vezes, discussões em uma internet da vida, ela não vai trazer resultados e soluções para as vidas das pessoas que nos procuram. Mas nesse vídeo eu queria falar sobre isso. No ano de 2024, a gente viu muitas pessoas, elas aparecendo, algumas que nós nem sabemos de onde saíram, outras que vêm num ritmo agressivo e muitas vezes impensado e que passam a informação de qualquer jeito. E também vemos, né, pessoas que acabam até demonizando, que é o próprio sacerdote, porque o sacerdote ele é algo importante. Mas algumas dessas pessoas que acompanham as redes sociais e que estão em redes sociais, elas demonizaram até mesmo o cargo sacerdotal. A gente viu nesse ano de 2024 pessoas que saíram, sabe-se lá por quê, com a ideia de que a primeira faca iniciadora, né, ou a faca que trouxe toda essa questão da iniciação da sacralização, que ela teria vindo do céu. Nós vimos, por exemplo, pessoas trazerem termos que muitos não conhecem, como o termo Mazal, que é um termo em hebraico e que nada mais é do que sorte. E esse termo está ligado ao judaísmo ali esotérico. Pessoas que falaram na internet até mesmo de casos de polêmica. Por exemplo, a gente teve um caso agora recente, né, da Cláudia Leite. E eu queria trazer isso à tona nesse vídeo, então por isso que eu trouxe um pequeno texto. Saiu inclusive na página da Veja, né, falando o seguinte: os momentos em que Cláudia Leite flertou com evitáveis polêmicas. Então, Cláudia Leite, desde 2012, 2014, ela vem se envolvendo em diversas polêmicas. A última agora foi com relação a uma música, né? Então, essa música está dentro desse repertório dela, que é chamada de Caranguejo, essa música. E nessa música fala, né, que eu vou levar... eu vou só pegar aqui o trecho para a gente poder entender. Saudando a rainha Iemanjá. E aí ela fez essa troca, né, ela vem fazendo já em alguns shows, mas isso chamou muito a atenção agora, inclusive, se eu não me engano, até o Ministério Público está aí, né, foi avivado para essa situação. E é onde ela trocou, né? Que eu estou aqui saudando o rei Yeshua. E aí a gente vai vendo que em 2024, essa força das redes sociais, ela é tão gritante que as pessoas elas saem numa alta velocidade para falar sobre o assunto, para pegar o hype, e elas nem sequer pesquisam do que elas irão falar. Pessoas que foram para a internet... falando que o que Cláudia Leite fez não foi um preconceito, não é de forma alguma um preconceito, e que ela só trocou 6 por meia dúzia porque ela trocou Oxalá por Yeshua. E aí traz uma base de que a própria Umbanda absorveu o Cristo, e obviamente não estaria errado, só que a música não fala em momento algum de Oxalá. A música fala de Iemanjá, e a troca que foi feita foi justamente... sim, preconceituosa. Na verdade, a própria Cláudia Leite, ela já quase se envolveu em outras polêmicas
aonde era nítido e que poderia ser evitado. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa em nosso cenário, que é um nicho pequeno, que é o de axé, o de ocultismo, é o de magia, é o da religião, a gente deveria observar bastante, não só quem a gente está seguindo, mas como essa informação ela está chegando para nós. Eu sempre disse dentro do meu canal que a minha preocupação era não só com a informação que eu iria passar, porque as minhas redes sempre foram de aprendizados. Aprendizados, obviamente, teóricos, mas levando em conta de trazer uma elucidação a quem tem uma total dúvida sobre, muitas vezes, a quimbanda, sobre a magia do caos, sobre a magia em si. E aí você vai vendo que a força da rede social em 2024, que isso é uma crescente. Isso não aconteceu somente agora, nesse ano. Mas já vem acontecendo, mas tomou uma proporção tão absurda que pessoas aplaudem situações como essas e nem sequer pesquisam para saber se isso realmente é algo coerente. Vivemos então num mundo onde o que vale é a quantidade de seguidores e a força de manipulação que você tem em cima desses seguidores. Vivemos em um momento onde pouco importa se a informação que você está passando ela é verdadeira. Se ela já for uma meia-verdade, está valendo. A pessoa vem até a internet e diz que a primeira faca, que nada tem a ver com a quimbanda, ela foi do Tutankhamon do Egito, que veio do céu. E as pessoas não param para pesquisar. As pessoas não param realmente para saber se aquilo é verídico. E acabam ficando com suas meias verdades, ou meia verdade. E o pior de tudo, ovacionando sempre esse tipo de conteúdo, e principalmente as pessoas. Aonde muita gente me pergunta, mas Tatá, e por que você não sai então com esse hype logo de primeira? Muita gente poderia perguntar isso. Só que não adianta eu sair com uma informação sem eu ter ela toda para poder passar para vocês. Porque pode acontecer erros desse nível. Da música não ter nada a ver com Oxalá, e ainda assim a pessoa trazer um conteúdo discutindo de que não, ela foi certa sim, que ela trocou 6 por meia dúzia, Oxalá por Yeshua. Por isso que muitas vezes olham para o meu canal lá no YouTube e veem que tem 12 mil, 10 mil inscritos, enquanto outros têm 200, 300. Porque eu, em momento algum, faço algum movimento de agressão a pessoas. A minha questão sempre foi ideias. E sim, nesse meio todo da força da rede social, teve alguns pontos positivos, porque algumas elucidações vieram e é extremamente válido. Mas há algo muito danoso. A gente vê, por exemplo, pessoas falando sobre o termo masal. Gente, esse termo é um termo esotérico do judaísmo. O judaísmo ele tem um viés, uma vertente ali esotérica, e que masal nada mais é do que a sorte, o destino. Tanto que existe até mesmo o Mazal Tov, né? Que seria a boa sorte. E aí pessoas vão para a internet, não sabem nem sequer explicar acerca disso, e dizem que estão acima da Mazal, e muitas pessoas, ou isso acaba se tornando uma chacota, que poderia ser para um grupo ou grupos de pessoas uma informação relevante, ou isso se torna chacota, ou isso se torna uma verdade, meia verdade. Vimos em 2024 pessoas falando absurdos acerca de entidades, mas não levando em conta que aquilo é o seu culto. Tudo que eu propago na internet, eu sempre digo que faz parte da minha vivência, da minha prática, né? E acima de tudo com o que eu professo, o que eu acredito. Mas eu também acredito que pessoas possam ter as suas outras verdades e essas funcionarem. Lógico, quando se fala de Masal, se você traz
de uma origem específica, como é o judaísmo esotérico, você tem que explicar e estar alinhado com esse pensamento, ok? Então já começa por aí. Então a gente viu em 2024 muitas meias-verdades, muitas desinformações, e muita gente pergunta, né? Mas poxa, e por que então você não se prontifica a falar? Por que você não veio e falou? Porque das duas uma, ou você acaba criando um embate de cunho pessoal sem discutir uma ideia, e eu já tentei fazer isso, ou você muitas vezes é perseguido a ponto de sofrer algum tipo de ameaça, seja física ou até mesmo jurídica. Então hoje qualquer coisa que você fale e que você bote nomes, você responde por isso, porque a internet não é uma terra sem leis. Então eu falei isso tudo sobre 2024, mas eu gostaria de fazer um pedido a você que me segue. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu, navegando por essa internet, né, eu vejo muitos temas que eu posso trazer no canal, sem falar nomes nem citar pessoas, mas trazer as ideias. Mas eu tenho que reforçar esse pedido a vocês, porque eu tenho visto até mesmo pessoas que me seguem, pessoas que muitas vezes ali transitam nas minhas redes sociais, acreditando em maluquices, acreditando em coisas absurdas. Então, claro, continuem com a mesma base que sempre foi as minhas redes sociais. Quer consumir o meu conteúdo? Show! Se o meu conteúdo não te serve, cara, passa adiante e segue a vida. Se te servir, absorve o que te servir e segue adiante também. Mas tenham esse cuidado, porque lembra do tema inicial que eu falei da força da rede social? Lembra? Esse é o tema inicial do nosso vídeo. Quando você ovaciona e se torna um fã de carteirinha de alguém, sem estar medindo aquele conhecimento, e veja, não é desconfiar, mas é realmente colidir. Poxa, se o Tatá está falando sobre a questão de Masal, ou da onde vem esse termo, o que significa Masal, vai lá dar uma pesquisada, para ver se o que muitas vezes o que falam tem coerência e o que eu estou falando se tem lógica. Isso não é duvidar. Nós estamos produzindo conteúdos aqui para vocês. E obviamente esse conteúdo ele tem que ser um conteúdo que você absorve e seja benéfico. E para ser benéfico ele tem que ser verdadeiro. Então o que eu peço a vocês nesse ano de 2025, e eu não acredito que esse seja meu último vídeo do ano de 2024, tenham essa coerência. Observem realmente se aquilo que aquele produtor de conteúdo, aquele influencer, por mais que você goste, por mais que você às vezes babe aquela pessoa, se aquilo tem uma certa coerência, sabe? Eu sempre digo que por mais que eu tenha divergências com pessoas, e que eu goste de algumas e não me dê bem com outras, e não goste de outras, eu sempre vou levar em conta a questão das ideias, porque eu acho que isso que é o importante. E sabe por quê? Porque por mais que o outro tenha um fundamento, uma base, uma ideia, sei lá que diabo a pessoa faça, e aquilo funcione para ela, tá tranquilo. Mas a minha preocupação é com você, que é apenas um incauto, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, começar a absorver esse tanto de coisa. E é o que eu sempre digo, quando você pega aquela pessoa que ela não tem o conhecimento, para que você possa ali preencher ela de conhecimento, é muito melhor do que limpar sujeiras de outras pessoas. Então o que eu desejo a vocês todos é que 2025 tenham essa linha de raciocínio. Não deem poder de fogo a quem muitas vezes é malicioso, maliciosa, a quem realmente não para ver o dano que vai ser feito a você. Sabe, existem pessoas na internet. Gente, eu tive uma situação que eu vi, uma live por aí, onde uma pessoa afirmou que viu a atrocidade através de uma câmera, e que tipo ela foi escolhida por um grupo de pessoas que é um grupo de elite. Cara, um crime, a pessoa está dizendo que ela viu um crime acontecer e ela nada fez. E claro,
pela história, são pessoas malucas e teóricos da conspiração. Mas vocês entendem o nível que vocês acabam sendo influenciados e o tanto de prejuízo e dano, inclusive, ao conhecimento que vocês possam ter, o quanto está sendo prejudicado? Então, no ano de 2025, a gente vai vir com bastante conteúdo. E sim, eu sei que esses conteúdos podem sim colidir com a questão de ego de algumas pessoas. Mas eu vou tentar manter a linha de sempre falar sobre a ideia e não a persona, a pessoa. Mas eu preciso que vocês realmente mudem um pouco. A nossa sociedade está ficando emburrecida por conta disso. Eu vi um certo ocultista falando aí alguns meses atrás, dizendo que brasileiros são burros. E aquilo, sinceramente, me chocava, sabe? Eu ficava com muita ira, muita raiva. Mas em meio a toda merda que se falava, vou falar assim, tinha de certa forma ali algum fundo de verdade. É como se o brasileiro parece que ele gostasse desse tipo de coisa. Então, pensem e repensem, analisem. Erros todo mundo pode cometer. Eu posso trazer uma informação muitas vezes e essa informação ela não ser verdadeira, verídica. Só que diferente de muitos, primeiro, eu tento trazer ao máximo a informação verídica para que a gente possa conversar. Mas se ainda assim acontecer, eu não tenho problema nenhum de vir aqui e falar, ó, pessoal, aquele vídeo que eu fiz tal data assim, 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 correção é desse jeito. Entende? Então, analisem bastante esse tipo de conteúdo, esse tipo de influencer, né? Porque isso é importante. O próprio termo influência já diz, influencia a vida de vocês. Ok? Claro, o vídeo tá longo, já quase 20 minutos, eu vou vir com mais assuntos e, cara, são tantas maluquices que se eu falasse aqui para vocês, vocês não iam acreditar. Sabe? Cara falando sobre a Masal, que ele tá acima da Masal, brigas e discussões e agressividades diretas um para o outro, sem nem levar em conta a questão da ideia, né? E o pior de tudo, muitos de vocês aplaudem, parece que é a guerra, sabe, os gladiadores do axé, os gladiadores da magia. E é por isso que o meu canal não cresce. É por isso que o meu canal ele não é tão gigantesco. É por isso que o meu canal ele não tem números expressivos de pessoas que assistem. Porque quantas pessoas vão parar para assistir um vídeo de 20, 25 minutos, onde eu estou trazendo uma informação e fazendo um pedido para que a gente possa continuar uma jornada de conteúdos? São poucas. Eu duvido. Poucas são as pessoas que chegarão até o final desse vídeo. Vamos botar aí um hashtag pra gente, falar, Bota uma hashtag se você chegou até o final desse vídeo, tá? Hashtag fim de 2024. Aliás, hashtag por mais conteúdos verdadeiros. Ou melhor, hashtag mais qualidade de conteúdo. Certo? A gente se vê em breve. Esse não é o último vídeo do ano. E eu agradeço muito a cordialidade e, acima de tudo, a paciência por ter chegado até o fim desse vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.